dia, crianças. Nós estamos a mais uma escola dominical à distância. Espero que em breve estejamos no presencial, mas temos certeza que no tempo de Deus estaremos todos juntos e bem. Espero que vocês também estejam todos bem, com sua família, pouca ansiedade. Vamos dar continuidade à nossa escola com a palavra de oração. Então, todos de olhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela oportunidade de aprendermos um pouco mais do seu amor. Obrigado porque um dia o Senhor mandou o seu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas ele não ficou pregado lá na cruz, ele vai voltar e preparar-nos para a sua volta. Esteja, Senhor, com cada família aqui representada neste momento. Que o Senhor continue suprindo, Senhor, e acalmando, Senhor, a ansiedade, Pai. Esteja com os enfermos, que o Senhor esteja afofando os seus leitos, Pai. Esteja, Senhor, com as pessoas que ainda não te conhecem, que no tempo seu, Senhor, já possam ter um real encontro contigo. Eu te peço por cada familiar mais uma vez, te peço pela nossa igreja, pelos nossos dirigentes, Senhor. Esteja, Senhor, com eles, dando-lhes sabedoria para conduzir o seu povo neste momento, Pai. Eu te agradeço pelos nossos presbíteros, diáconos e por todos os outros líderes. Te peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, ao qual oramos neste momento. Amém. Então, crianças, nós vamos recapitular um pouquinho do que nós temos visto, né? Semana passada nós aceleramos, vimos a Páscoa, sobre morte e ressurreição de Jesus, Deus cumprindo o que Ele havia prometido, né? Então, agora, neste ano, estamos vendo o Novo Testamento. Ano passado vimos o Velho Testamento, lembrando que a Bíblia é uma única história que nos conta sobre a vida de Jesus. No Velho Testamento, Jesus é uma promessa, assim que os que têm o pecado, Adão e Eva, Jesus promete um Salvador, e ele vem permeando todo o seu Velho Testamento, falando sobre a vinda de Jesus. Estamos no Novo Testamento, Jesus chegou, Jesus nasceu, falamos sobre o seu nascimento, falando João Batista anunciando o começo do seu ministério. Vimos alguns milagres já de Jesus, Jesus fazendo o paralítico andar, ele falando sobre o plano da salvação, oferecendo a água viva, que é ele, e hoje nós vamos ver um pouco mais do seu ministério, tá? Então, lembrando aqui, como os evangelhos tratam a pessoa de Jesus, Mateus trata ele como rei, então nós vamos ver nos textos de Mateus, ele exaltando e trazendo a pessoa de Jesus como rei. Marcos traz ele como servo, Lucas como filho do homem, e temos o João que traz ele, a pessoa de Jesus, como sendo o próprio Deus. Aqui nós temos um mapa mostrando o caminho de Jesus no seu início do seu ministério. Então, as principais cidades onde Jesus atuou, onde Jesus esteve morando, mostrando e falando do seu ministério para com as pessoas. E quando ele foi falando e trazendo mais pessoas sobre o Evangelho. No nosso texto de hoje, encontra-se no livro de Marcos, que traz ele como servo. Então, nós vamos ver isso hoje no nosso texto, né? Então, nós vimos ele como homem que sente sede, e hoje nós vamos estar vendo ele como servo, tá? Então, todos abrindo a sua Bíblia, no livro de Marcos, nós leremos do capítulo 21 até o 43, que diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e tendo-o prostrando-se a seus pés, e instantaneamente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A cura da mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o,
Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque, dizem, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declamou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E nem riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumí, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Que a sua palavra possa calar fundo em nossos corações e que já esteja agindo em nossas vidas. Então, crianças, o nosso tema de hoje é assim: Jesus cura uma mulher e ressuscita uma menina. Tá? Então, essa é a nossa primeira história. Então, nós vemos no nosso texto que Jesus estava ali, né, no meio da multidão. A sua fama já estava bem longe, né? Porque assim, nós sabemos que já tem uma multidão seguindo ele. E as pessoas já estavam sabendo dos milagres que ele havia feito. E as pessoas já estavam acreditando e querendo que fizesse os milagres. As pessoas já estavam vendo Deus operando na vida de Jesus, entendendo que Jesus realmente é filho de Deus. E aí então vem o quê? É o principal da sinagoga. Ele chega, ele faz o quê? Ele se prostra ao pé de Jesus. E pede o quê? Para que ele vá, que ele o acompanhe até a sua casa, porque ele tinha a fé dele, de que se Deus tocasse na sua filha, ela estaria curada, que ela estaria livre da morte. E Jesus, interessante que aqui que Jesus era o que? Ele aceita. Ele fala assim, Jesus foi com ele.
E ele estava indo, né? E junto com ele toda uma multidão. E eis que no meio da multidão tem uma mulher que tem uma hemorragia. E é interessante que na cultura judia, eles têm assim, quando a mulher está menstruada, ela está impura. Então ela não pode ir até o templo. E essa mulher, ela estava com uma hemorragia. Há 12 anos, ela não estava entrando no templo. Há 12 anos, ela não podia entrar e compartilhar com as pessoas. Imagine só, nós estamos alguns domingos sem irmos à igreja, nós estamos ansiosos, ficamos chateados, nós queremos sair, nós queremos ir à igreja, queremos rever os irmãos, queremos rever os nossos amigos, né? Imagine, 12 anos sem poder entrar na casa de Deus. E ela estava assim, e ela tinha o que, gente? Assim, olha, eu não preciso falar com ele não precisa me ver, eu só preciso tocar nele, e só tocar. E ela talvez tenha se espremido, se empurrado até chegar perto de Jesus, porque muita gente, eu imagino que você já sabe aquele tempo assim, quando a gente, final de ano, no Natal, fica tudo muito cheio, e não consegue entrar em lugar nenhum, porque a multidão deve ser bem parecida com isso, todo mundo ali tentando abrir um espaço, ficar mais próximo de Jesus, e ela consegue chegar perto dele. E ela simplesmente toca na sua veste. Ela só faz o sentido de tocar. E aí, ela sente o quê? A cura. Ela percebe que o fluxo parou da sua hemorragia. Ela sabe que Jesus o curou. Foi a veste de Jesus que curou ela? Vocês acham que foi a veste? O que será que curou? O que será que curou? A sua fé a curou. O tocar o vestido foi só um ato. Mas a fé, quando Deus olha, Ele olha o nosso interior. E quando ela tocou naquela veste, ela tocou com fé. Ela tinha muita fé. Ela tinha certeza de que Deus podia curá-la. E de que Jesus é Deus. E de que Jesus podia fazer isso por ela. E quando ela tocou, ela foi curada, o milagre aconteceu. E é interessante que aí Jesus para e fala assim, ué, quem me tocou? E aí já vem os discípulos. E ó, uma multidão dessa, lógico que todo mundo te empurrou. Todo mundo ali te empurrando, todo mundo ali com alguém, quem me tocou? Mas quem havia recebido o milagre sabia de que o que ele estava perguntando. E o que ela faz, crianças? Ela se prostra diante de Deus. Ela se prostra ali diante de Jesus e fala assim, Senhor, eu te toquei. E é interessante, crianças, eu vou ler aqui para não perder nenhum detalhe do que Jesus fala para ela. Lá no 41 diz assim, ó, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi. O que quer dizer? Desculpa, crianças, é aqui, ó. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Por que Jesus falou isso para ela? Porque algumas pessoas ali viram de que ela estava, de que ela não poderia estar ali, de que ela não poderia tocar. Ela era uma pessoa impura. Mas Deus faz o quê? Faz assim, olha, vai-te em paz, eu te abençoo. Eu sei o que você fez. Então, assim, a tua fé, foi a fé dela que a curou. E ele, então, a despede em paz. Enquanto Jesus está falando com ela, vem as pessoas da casa, que vieram da casa de Jairo, estar com ele, e fala assim, ó, por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Sabe, assim, para ele, assim, acabou. Sabe, ele já morreu. Ele tem mais o que fazer, não olha a multidão, talvez, que está aqui perto dele, e você está incomodando ele.
Mas nós lemos no nosso texto que Jesus, ele não se preocupou com isso. Ele não se importou com o que estavam dizendo. E pega Jairo e retoma a caminhada deles até chegar em casa. E quando ele retoma, ele fala para a multidão ficar e faz o quê? Vai com Jairo e vai com os discípulos, com os 3 discípulos, e continuam a caminhada até a casa de Jairo. Ao chegar na casa de Jairo, no caminho, talvez eles iam falando, mas, né? Jairo, ele não duvida. Estão falando que a filha dele morreu, está falando que a filha dele não tem vida, mas ele continua. Ele tem a fé de que se Jesus coloca as mãos na filha dele, ela vai ser curada. E eles continuam a sua caminhada. E quando eles chegam lá na cidade, na casa de Jairo, aí olha o que eles encontram do lado de fora da casa. O pessoal em prantos. O que é a pessoa em prantos? Sabe aquelas pessoas que choram, que ficam se lamentando. E pessoas chorando, e pessoas se lamentando, aquele alvoroço todo. E aí então ele fala assim, olha, tira essas pessoas, eu vou entrar. Entrou ele, entrou os discípulos e deixou os pais. E ele entra. E ele fala assim, para que esse alvoroço? Para que esse choro todo? Esse prantear todo? Ela só dorme. E as pessoas até dão risada, porque as pessoas não sabiam do poder de Jesus. Eles não criam ainda, algumas pessoas, de que Jesus é o Filho de Deus. Eles não tinham a certeza, então eles deram risada. E quando Jesus fala assim, ela só está dormindo. Porque para Jesus é só um dormir. E ele chega, põe as mãos nela, e aí sim fala o que eu havia lido aqui, ó. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ele só fez isso. Ele segurou pelas mãos e falou, levanta-te. E quando Deus manda, não demora muito não. É rapidinho. E Jesus falou, ela já levantou. E já levantou contente, falando. E detalhe que ela tem 12 anos, diz a Bíblia. Né? E ela já levanta, talvez com toda a energia de uma criança de 12 anos. E Jesus pede para que as pessoas não comentassem muito. Né? E fala assim, dá-lhe de comer, porque ela está com fome. E nós vemos, crianças, nessas duas histórias, de Jairo e da mulher, que o que fez com que o milagre acontecesse foi a fé. A fé dos dois fizeram com que o milagre acontecesse. É a nossa fé que faz o mover a montanha. Nós sabemos que Deus é a única pessoa neste momento que pode dar sabedoria, capacitar os médicos para criar uma vacina ou para gerar a cura do Covid-19. É só em Deus, no tempo dele. Vai ser amanhã, vai ser depois, nós não conhecemos o tempo de Deus. Mas nós temos a certeza de que Ele está no controle de tudo, de que Ele controla tudo. E o Deus que nós servimos é esse Deus vivo, que criou os céus e criou a terra, que nos amou, que mandou o seu Filho para nos perdoar os nossos pecados. Nesse Jesus que nós estamos orando e sabemos que em breve estaremos todos juntos presencialmente. Nós vamos agora ver o nosso versículo deste mês. É um novo versículo. Ele também encontra-se no livro de Marcos, porém agora no capítulo 10, e o versículo é o 45, que diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lembrando, Marcos 10, 45. Nós vamos ler mais uma vez agora. Então diz o quê? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Então diz assim, ó, pois o próprio Filho do Homem, então o próprio Jesus, né, que está falando aqui, Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para mostrar que Jesus, ele veio, que Deus está pronto a nos servir, a salvação. É só nós termos fé. Foi o que eles tiveram. E eles tinham visto, já talvez ouvido, né, já aquela fama de Jesus, de ter feito o paralítico andar. Talvez lá o milagre lá do casamento da água em vinho. Então, assim, uau, né? Então, eles tiveram fé. E nós temos fé. E sabemos que ele veio para servir e, ó, dar a sua vida em resgate por muitos. Por mim, por vocês. Tá? Então, ele veio e ele concretizou isso. Ele, quando Deus criou o mundo, ele criou um mundo perfeito. Mas entrou o pecado. E aí, então, entrou o pecado. E ele, então, mandou Jesus para nos redimir. Ele vem Jesus, perde seu sangue lá na cruz, para nos purificar dos nossos pecados. Através de Jesus é que nós conseguimos ter a salvação. E nós, na nossa atividade desta semana, nós vamos falar sobre a oração. Então, eu só vou relembrar algumas coisas sobre a oração. Então, eu coloquei aqui tipos de oração. Então, nós temos a confissão, a adoração, agradecimento, intercessão e a petição. Então, esta semana, o que eu quero que a sugestão que vocês façam é um caderno de oração. E assim, o que vocês vão me mandar? Eu mando depois no grupo o meu número do WhatsApp. Vocês vão me mandar a sua criação do caderno. Eu não quero que vocês me mandem os pedidos de oração. Quero que vocês me mandem a criação da folha. Então, assim, uma sugestão aqui, ó, por exemplo, né? Então, tem aqui, né, tá escrito oração. Aqui tem uma oração. E aqui eu escreveria os meus pedidos de oração. Né? Eu sei que vocês têm, algumas pessoas têm um planner, outros têm agenda. Então, aqui você vai fazer o quê? O seu caderno de oração. Tá? Então, vocês cada um fazem a sua criação e me mandem a criação. Então, feito isso, me mandem lá no particular e eu vou disponibilizar o número do meu celular no grupo dos pais. Nós vamos finalizar, então, a nossa aula de hoje, todos de olhos fechados mais uma vez, e vamos orar a Deus. Muito obrigado, Senhor, Pai misericordioso, pela sua palavra aqui exposta, Pai. Que essa semana, Senhor, seja melhor que as outras, que possamos estar sentindo mais a sua presença, sejamos mais sensíveis, Senhor, a Ti. Esteja, Senhor, com os médicos, dando-lhe, Senhor, a sabedoria e que eles possam chegar em breve à cura, Pai. Que nós entendemos, Senhor, que é a Sua vontade em nossas vidas, neste momento tão complicado, que nós podemos ter a esperança de que o Senhor está conosco, que nós não percamos, Senhor, o foco em Ti, que podemos estar focando, ouvindo e praticando o que lemos, Pai, que possamos ser praticantes da Tua palavra. Pai amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Eu oro em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, em perdão dos nossos pecados. Amém.